Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São João, dos versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxeste?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje coloca diante de nós a pergunta por Jesus, a pergunta sobre o seu messianismo, mas coloca também a admiração das pessoas por como Jesus prega, por como Jesus fala. A resposta que os guardas dão: "Ninguém jamais falou como este homem." O Evangelho se inicia dizendo: ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Amados e amadas de Deus, a forma como Jesus prega, a pregação de Jesus é uma pregação com autoridade. A pregação de Jesus é uma pregação de alguém que fala com autoridade de revelador. Ele é o Filho de Deus. E as pessoas, então, a impressão das pessoas: este homem é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas então alguns objetam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Amados e amadas de Deus, é a pergunta por Jesus. A pergunta por Jesus mediante a sua pregação, mediante o seu ensinamento, é a pergunta por Jesus. E o Evangelho continua: assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Ninguém pôs as mãos em Jesus. O povo se admira, o povo se pergunta: quem é este homem? Alguns pensam que é o profeta, outros que é o Messias. E diz o Evangelho: então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Amados e amadas de Deus, possivelmente eram esses guardas que queriam prender Jesus, mas não o prendem. Ao contrário, voltam admirados com o ensinamento de Jesus, voltam admirados com a autoridade com que Jesus ensina, voltam admirados e exclamando: ninguém jamais falou como este homem. Continua o Evangelho: então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Amados e amadas de Deus, objetam que nenhum dos chefes dos fariseus acreditou nele. Mas há um dos chefes dos fariseus que acreditou nele, Nicodemos. Há um dos chefes dos fariseus que se deixou tocar
pela palavra de Jesus, Nicodemos. Tanto que o Evangelho agora vai falar de Nicodemos. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, dissera: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Amados e amadas de Deus, há um dos chefes dos fariseus que se encontrou com Jesus, se deixou interpelar pela palavra de Jesus. Nicodemos é um homem que é culto, Nicodemos é um homem que conhece a lei, mas Nicodemos é um homem aberto ao novo de Deus. Nicodemos é um homem aberto ao novo de Deus que está acontecendo na história. Nicodemos é um homem que se deixa interpelar pelo novo de Deus, que se deixa interpelar por Jesus. E então eles responderam, mediante aquilo que Nicodemos fala: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Amados e amadas de Deus, não conseguem perceber que Deus age onde Ele quer, que Deus age como quer. Jesus não nasceu na Galileia, mas cresceu na Galileia. Ele é chamado de Galileu. E diz o Evangelho: cada um voltou para sua casa. Nos encontremos com este Evangelho, deixemos com que este Evangelho nos interpele, deixemos-nos interpelar pelo ensinamento de Jesus, pela beleza do ensinamento de Jesus, pela beleza da palavra de Jesus. Deixemos-nos interpelar por aquilo que dizem os guardas quando voltam. Os guardas voltam impressionados. Ninguém jamais falou como este homem. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.